Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse All Star super fofinho. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e também dar uma olhadinha nas playlists que tem bastante vídeo legal aqui. Vamos lá? E para começar a fazer o tênis eu vou utilizar a massa branca. O meu corpinho já tá bem seco, já tá bem estruturado. Então eu vou abrir aí um rolinho de massa, vou achatar um pouquinho, eu vou fazer a parte de cima do tênis que vai no peito do pé. Vou posicionar aí, eu não utilizo cola nessa parte, só utilizo a água, porque essa massa tá bem úmida, então não precisa se preocupar em utilizar cola. Eu vou utilizar o pincel modelador para dar uma ajeitadinha e para deixar bem certinho aí, bem retinho, e prender também aí os cantinhos na lateral, alisando essa parte branca por cima do pezinho, para ficar bem juntinho, depois quando ressecar ele não encolher demais. Em seguida eu vou abrir aí mais um rolinho um pouquinho maior e eu vou utilizar para cobrir a parte de trás do pezinho. Então eu vou começar aí do lado dessa primeira parte que a gente já colocou e vou trazer para o outro lado. Vou dar uma voltinha aí no pé, fazendo a parte de trás do tênis. Vou repetir o mesmo processo do outro lado e vou alisar aí a lateralzinha dele. É importante deixar ele bem coladinho um no outro, porque quando o biscuit secar, ele pode retrair e encolher nessa parte. Então, é importante alisar muito bem, para não ter risco disso acontecer. Vou alisar também aí a parte da frente. E em seguida aí no bico do tênis, aí na pontinha do pé, eu vou fazer um enxerto. Então, eu vou fazer um rolinho de massa e vou posicionar aí também, para fazer a parte da frente desse tênis. Eu tô utilizando o excesso aí de massa que sobrou e tô alisando na parte de baixo. É importante utilizar uma base acrílica como essa, ou pode apoiar na mesa mesmo, para deixar sempre bem retinho. Principalmente para quando ele for ficar em pezinho, ficar bem sustentado, bem retinho. Então eu tô fazendo aí um enxerto de massa. Como é um enxerto bem pequenininho, ele não tem um peso específico, você pode ir olhando aí o tamanho que fica proporcional ao tamanho do pé do seu boneco. E aí eu tô enxertando aí essa ponta do tênis. Tô alisando bem com o pincel modelador e água. Alisando também na parte de baixo, é importante deixar o pé sempre bem retinho. Tomar cuidado para ele não ficar nem mais alto na frente, nem mais alto na parte de trás, para quando ele secar, ficar mais fácil de fixar ele na base. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado também. É importante alisar bem aí todos os cantinhos para não deixar nenhuma marca e nenhuma rachadura. Eu vou utilizar esse pincel modelador retinho para fazer a marcação da ponta do All Star. Ele tem geralmente a parte da frente que é de borracha, né, diferente do restante. Então você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer um círculo, achatar, cortar ele no meio e colar por cima aí o bico, para deixar esse meio círculo aí na frente do pé. Em seguida eu vou abrir mais um rolinho de massa, vou achatar novamente, deixando ele fino. E eu vou fazer a borracha que vai aí na parte da lateral e embaixo também do tênis. Tô utilizando água também para fixar. Então eu vou posicionar aí bem na pontinha e vou ajeitando aí em toda a volta desse tênis, deixando bem retinho. Vou cortar o excesso e a parte de baixo também eu vou puxar para baixo, vou cortar se tiver excesso e vou deixar bem retinho, formando a posição que eu quero esse pezinho. Ele tá bem retinho, então eu preciso deixar ele bem certinho, como eu falei antes, para poder fixar na base depois sem nenhum problema.
E no outro pezinho eu vou repetir o mesmo processo, vou colocar um pedaço de massa aí na frente, fazendo o bico desse tênis. E depois vou colocar também uma massa achatadinha em volta de todo o tênis, fazendo a borracha da parte de baixo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário para eu saber se você gostou desse vídeo, me segue também no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá conhecer meu trabalho. Eu dou dicas também durante a semana lá nos stories, então aproveita para seguir também o Instagram. Depois que eu tiver finalizado aí esse detalhe dessa primeira parte do tênis, eu vou fazer um rolinho um pouquinho mais grossinho, vou achatar. E eu vou fazer a parte da frente do tênis, que ele tem uma borrachinha um pouco maior na parte da frente. Então eu vou posicionar aí esse pedaço de massa que eu cortei. Ele é um pouco mais grossinho do que o outro pedaço que a gente fez em volta. Vou utilizar a base acrílica aí para deixar ele bem retinho. E eu vou fazer algumas marcações nessa base, para ficar bem parecido mesmo com a marcação que o All Star tem. Eu vou utilizar o pincel de borracha para fazer as marcações aí, os furinhos onde eu vou posicionar os cadarços desse tênis. E em seguida eu vou abrir um rolinho de massa bem fininho para poder fazer o cadarço. Então eu tô utilizando aí essa base para me ajudar na abertura. Quanto mais fininho ficar, melhor. Algumas massas elas quebram, como é o caso dessa massa aí. Então fui fazendo aos poucos, pegando as partezinhas menores. E utilizei a água aí para ir fixando. É importante tomar cuidado nessa etapa para não, caso o seu tênis ainda esteja com a massa mole, para você não estragar o que já foi feito. Se preferir esperar secar para fazer essa etapa, você pode esperar também, não tem problema.
Depois que o tênis estiver seco, nós vamos fazer a parte da pintura. Então, primeiro nós vamos utilizar aí um pincel fininho para fazer a parte de cima, que é vermelho, tem um risquinho vermelho bem fininho. Se você conseguir abrir uma massa bem fininha para fazer essa parte, você pode fazer também, o acabamento fica ainda mais legal. Ou se não, você pode utilizar um pincel fininho para fazer essa pintura. Esse pincel não é fininho assim, eu peguei um pincel que já estava um pouquinho destruído de tanto usar. E eu cortei algumas cerdas dele e as que sobraram eu deixei assim, bem fininho para poder utilizar nesses acabamentos. Estou utilizando tinta acrílica normal. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Eu estou utilizando aí um palito com um pouquinho de algodão para limpar. Quando faz algum borradinho ou para deixar ele mais retinho, mais alinhado, você pode fazer dessa forma, não precisa tirar tudo. Você vai limpando aos pouquinhos e vai deixando aí bem certinho. Isso faz toda a diferença no acabamento. E para finalizar o tênis, eu vou fazer a pintura também da risquinha preta que tem na sola do All Star. Tô utilizando o mesmo pincel fininho, tô utilizando também a tinta acrílica preta. E depois disso tá pronto o All Star, uma gracinha, dá pra fazer com cano alto ou com cano mais baixo também. E você pode fazer em qualquer tipo de boneco, alterando aí o tamanho, seguindo o formato do pezinho. Mas o processo é basicamente esse para fazer diversos modelos de tênis. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui para eu saber que você gostou. Não esquece também de seguir lá no Instagram e de se inscrever aqui no canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!